Olá, que bom que nós estamos juntos novamente no grupo de amigos online. Nós estamos vendo um estudo por módulos. A temática maior é o discípulo por inteiro, a pessoa que Deus usa, não é? Compromisso como estilo de vida por inteiro, em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. E nós já estamos no segundo módulo. O primeiro módulo foi tratado sobre o caráter. O segundo módulo que nós estamos vendo agora é vocacionados para servir em nome de Cristo, debaixo do Espírito da Nova Aliança. E eu já terminei o terceiro módulo, que vai falar de santidade, mas aí é só depois que a gente concluir esse estudo. E já estou com o quarto módulo praticamente no meu computador para ser trabalhado. Mas isso é só para vocês terem uma ideia de que a gente não para e está sempre procurando material para ajudar a igreja no ensino, na área do discipulado, ok? Para que ela possa cumprir a grande comissão com qualidade, com maturidade. Bom, dentro do módulo 2, vocacionados para servir, hoje nós vamos ver o estudo número 9. Nós vamos fazer um retrato de um servo de Cristo. Vamos fazer a descrição do servo. Bom, e antes eu agradeço aí pelo teu interesse, pela tua fidelidade nos acompanhando nesses estudos. Que Deus te abençoe e que isso possa enriquecer tremendamente a tua vida. Vou ler aqui um versículo, está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ver. A palavra ver significa que o público que está à nossa volta está olhando para o nosso testemunho. E através do nosso testemunho, como estilo de vida, full time, glorifiquem a Deus. É nesse sentido. E eu só posso viver essa realidade quando as coisas saem de dentro para fora. E essas boas obras, nós temos que nos lembrar daquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 2, ali versículo 9 e versículo 10. Boas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela. Isso aqui fala da justiça de Deus. É o padrão dele, e isso só é possível através do novo nascimento, pela habitação do Espírito Santo na minha vida. Olha só, né? O significado profundo da graça na nossa vida, porque não é por mérito. A semana passada a gente leu um versículo aqui em Lucas 17, falando que somos servos indignos, inúteis, porque na nossa natureza carnal nós não temos utilidade para Deus. Entendeu agora? Então precisa acontecer algo na nossa vida que a gente chama de uma nova criação, para que eu seja empoderado pelo Espírito Santo para servir a Deus no padrão do céu. Ok? Só isso para deixar bem claro o sentido daquilo que a gente tem colocado aqui. Bom, uma pergunta básica na vida: o que você deseja ser quando crescer? Assim, como lembrando do nosso tempo de criança, o que você quer ser quando crescer? Bom, o mundo tem resposta pronta para isso, né? O mundo, ele tem uma pegada egoísta, individualista e já tem a resposta pronta. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele traz uma outra resposta, diferente daquela do mundo da vida secular. Ele diz para você e para mim
quero que você seja diferente do sistema do mundo. O mundo jaz do maligno. Eu quero que você seja diferente, que você faça diferença no meio de uma geração em trevas. Luz, a luz de Cristo tem que brilhar no mundo através da minha vida. Então é uma questão de você olhar para essa pergunta com uma visão correta, com uma perspectiva correta. Na verdade, a gente deveria se perguntar: como eu posso contribuir para a expansão do reino de Deus na terra, na edificação da igreja? Como eu posso contribuir? Não na minha força, mas debaixo da unção maravilhosa, poderosa do Espírito Santo. E quando a gente fala de contribuir e ser diferente, nós estamos vendo vocacionados para servir em nome de Cristo. Servir, servo. E ninguém gosta de servir pessoas, principalmente se elas são pobres, elas não têm como retribuir, elas são problemáticas, às vezes não respondem, e a gente fica com o pé atrás. Mas eu tenho que ter convicção, clareza de uma coisa: eu sirvo a Cristo servindo pessoas, do jeito que elas são, do jeito que elas estão, porque eu sou diferente e eu faço a diferença no meio desse público, e a graça de Deus me sustenta. É nesse sentido que a gente olha para Cristo e vê o exemplo que Ele nos deu. E a Bíblia diz claramente, está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 25, que tudo quanto nós fizermos, que a gente faça de coração, de forma autêntica, genuína, espontânea, como para o Senhor. É como se eu estivesse servindo o Senhor, servindo pessoas. Então a minha motivação já tem que ser ajustada para que Cristo receba o fruto da minha vida. E fazendo desta maneira, nós estaremos honrando a Deus e melhorando a avaliação que Deus faz da nossa vida. Quando eu dou frutos, aí Deus se interessa por mim e Ele me poda, né? Lembrando lá da questão da videira, Ele poda para que eu dê mais frutos ainda, e tudo isso vai trazer recompensas para mim lá na eternidade. Já sou abençoado aqui e vou ser também abençoado na eternidade. Só para introduzir o assunto e a gente ter clareza daquilo que nós estamos falando. Bom, a ordem de Cristo é: seja diferente no meio de uma geração perversa. No tempo da minha existência, no tempo da minha oportunidade, é essa a minha vocação. Primariamente falando, é essa a minha vocação. Depois vem uma série de coisas: dons espirituais, talentos, habilidades, ministério quíntuplo, uma série de coisas, de ferramentas, mas primariamente eu vou lidar com pessoas. E aonde que a gente encontra esse retrato de um servo de Cristo? Lá no Sermão do Monte, quando Jesus, falando para uma multidão, ele contrapõe o que é seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, ser um servo de Cristo, do sistema religioso que estava operando naquela época, que eram os fariseus. A gente tem que entender esse contraponto que Jesus faz. E isso está lá em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E ele está dizendo: olha, você tem que ser diferente deles. Você tem que ser diferente do sistema religioso, dos fariseus. Você não pode ser hipócritas
vocês não podem ser hipócritas como eles são. Aí vem o contraponto do que Cristo queria daquelas pessoas e o que Ele quer também das nossas vidas, porque tudo é uma questão de motivação. Qual era a motivação deles? Orgulho, usar a religião para explorar as pessoas, vanglória, ficar famoso, ter visibilidade. Motivação totalmente errada. Jesus vai trazer um contraponto a essa questão. E fica claro, né? Ele fala: olha, vocês ouvistes o que foi dito, apontando para a religiosidade dos rabinos. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele se contrapõe como outra autoridade, trazendo uma outra pegada, um outro caminho que agradaria o Senhor. E aí ele fala de esmola, de necessitados, de orações, de jejuns e tudo mais. E ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, não sejais hipócritas como eles, sempre fazendo o contraponto, porque Jesus olhava para o coração deles e via a motivação errada. E Jesus nos chama para uma motivação correta diante de Deus. Então vamos ver aqui. Esse texto ele é claro. Quando Jesus faz a introdução ali em Mateus 5, do versículo 11 ao versículo 12, quando ele traz as bem-aventuranças. São 8. Na verdade, o termo bem-aventurados aparece 9 vezes, mas são 8 bem-aventuranças. E ali ele faz a introdução, ele já dá o retrato do perfil desse servo que se propõe voluntariamente a seguir a Cristo. Então são 8 traços de caráter. Primeira observação que a gente tem que fazer aqui. O segundo traço é que isso traz consequência, ou seja, isso traz um fruto, uma promessa, uma realização na vida daquele que se propõe a buscar todos esses traços de caráter na sua vida. Não é escolher um ou outro. Os 8 traços, eles têm que estar presentes na nossa vida. E aí ele fala de uma felicidade interior, de um gozo celestial, a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Aí é algo que está lá dentro de você. Aí por isso que é usado a expressão feliz, bem-aventurado. E aí, como que nós vamos fazer? São 8 bem-aventuranças, nós vamos ver 4 bem-aventuranças hoje e a semana que vem a gente vê as outras 4. Agora vamos nos atentar à sutileza daquilo que Jesus está falando a respeito de cada uma delas, sem passar por cima, prestando atenção. Pobres de espírito. O que significa isso? É a primeira coisa que a gente tem que entender. No hebraico, se você for ver as referências no hebraico e trazendo para o Velho Testamento, a palavra significa um homem, uma pessoa que, sendo humilde e desamparado, coloca toda a sua confiança em Deus. Não é só uma questão de pobreza monetária ou de uma situação difícil. Não, eu me volto para Deus e coloco em Deus toda a minha esperança, toda a minha confiança. Isso é ser pobre de espírito, porque eu vejo em Deus a solução, a vitória que eu preciso. Está vendo o ponto? Isso que é importante a gente perceber, porque Jesus está falando de traços de caráter. Ele não está discutindo uma situação monetária. A gente tem que prestar atenção
nisso. E quando você olha para os fariseus, você lembra da igreja de Laodiceia, é a mesma coisa. E Jesus criticou duramente os dois grupos, por causa dessa motivação errada, não é, na vida dessas pessoas. E, consequentemente, ele traz aqui uma promessa, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, dos tais, é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é a promessa, né, de Deus para essa qualidade de coração. É como uma criança. Jesus fala, ó, aqueles que recebem o reino de Deus como uma criança, porque fala de dependência da graça diante de Deus. Ok. O segundo ponto aqui de traço de caráter, os que choram, porque está escrito lá, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas só que essa expressão chorar ou choram no grego, ele traz o sentido de um lamento profundo que brota lá de dentro. É algo que não é superficial, circunstancial, é algo que vem de dentro de mim. Qual o significado disso? Olhando pela perspectiva da motivação, uma intensa, genuína, autêntica compaixão pela vida de outras pessoas. Começa a perceber o perfil que Jesus levanta aqui, e a maneira correta da gente interpretar esse versículo seria da seguinte forma: como são felizes aqueles que se interessam profundamente pelas dores, sofrimentos e perdas dos outros. Isso é compaixão. Então, é esse o sentido que nós queremos trazer aqui para a nossa vida, qual tem sido a motivação da nossa vida. E a promessa é que serão consolados. E a Bíblia não fala de onde virá o consolo. Deus é poderoso para levantar circunstâncias, pessoas que vão trazer consolo na nossa vida. Ele mesmo, de alguma forma, em algum momento, em todo o tempo, Ele estará trabalhando para consolar a nossa vida e nos dar suporte, sustento, para que a gente possa continuar. Vamos ver outro traço de caráter aqui, os mansos. Aí ele diz lá, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Promessa. Qual é o exemplo de mansidão para nós? Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Está lá em Mateus 11, 28, 29. Mas qual é o sentido de mansidão? A cultura do mundo não valoriza a mansidão, porque é tudo na base da violência, é tudo na base da dominação, sai da frente. Essa não é a cultura do céu. Mas então qual é o sentido de mansidão? Não é o sentido de uma pessoa banana, de uma pessoa fraca, de uma pessoa que não tem iniciativa. Muito pelo contrário. Mansidão do ponto de vista de Deus é o próprio Cristo. Mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Ele não fez uso disso para trazer a salvação para nós. Ele foi paciente, ele foi longânimo, ele mostrou amor, misericórdia, compaixão pelas pessoas, mesmo sendo Deus.
Então, o manso é aquele que sabe se controlar. Eu tenho poder, eu estou empoderado, eu posso fazer, mas eu me recuso a usar isso, porque o meu objetivo é abençoar vidas. Então, mansidão fala de controle, né? De dependência de Deus, porque é Deus quem vai fazer as coisas. Eu apenas tenho que tomar cuidado para não atropelar a obra do Espírito. É nesse sentido que a mansidão ela deve ser definida. Eu possuir força, mas mantida sob controle, ser calmo e pacífico, mesmo numa atmosfera agitada, eu não perco o rumo, a direção, exercer uma influência tranquilizante na vida de pessoas que estão perturbadas, irritadas, fora de si, porque nós somos chamados de pacificadores, e ter tato e cortesia, que fazem com que os outros conservem sua dignidade e autoestima. Eu não tenho que ofender ninguém, muito pelo contrário, eu procuro valorizar as pessoas. Então, o manso aqui fala de autocontrole, de domínio próprio, ok? Não na perspectiva do mundo como uma pessoa fraca. Herdarão a terra. Essa promessa pode ser aqui, agora ou no futuro, as duas coisas. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, o Senhor tem me dado por domínio. Então isso fala de prosperidade, isso fala de vitória, winner. Mas também o céu é meu, é para lá que eu estou indo, né? Eu sou como filho, eu sou herdeiro. Então isso traz para mim descanso, e pacientemente, com fé, ativamente eu descanso em Deus, ok? E o último aqui, para a gente concluir o nosso estudo, os que têm fome e sede de justiça. Não é só a questão da justiça vertical, daquilo que Deus está fazendo na minha vida, mas é o interesse pela corrupção, pela injustiça, pela desonestidade que está acontecendo à minha volta, no meu bairro, na minha cidade, na minha nação, aquilo que está acontecendo no mundo. Eu sou um cidadão engajado para promover a justiça de Deus na terra. Então, quem tem fome e sede de justiça não é passivo, não é omisso, não é isentão, não fica na moita e nem em cima do muro. Pelo contrário, eu vou lutar em todas as áreas, em todos os montes da sociedade civil, para influenciar, para promover a justiça de Deus na terra, abençoando pessoas, ok? E eu me preocupo com essas coisas, e eu não brinco com essas coisas. Principalmente esse ano de 2022, que nós vamos ter eleições, eu me preocupo no candidato em que eu vou votar, porque isso traz responsabilidade e consequências na vida da nação. Então eu tenho que agir com responsabilidade, não posso ser preguiçoso, indiferente, omisso. Eu tenho que me posicionar em função da nação brasileira na qual Deus me colocou. Então é nesse sentido, tem fome e sede de justiça, e quer que isso aconteça na vida da nação, na vida das famílias, na vida das pessoas. Concluindo o nosso estudo, então, para a gente encerrar, eu preciso ser diferente, e essa diferença começa lá dentro, para ser diferente e fazer diferença no lugar onde eu estou, a influência que eu vou exercer ali na vida de pessoas que estão em trevas, estão perturbadas e sem direção na vida e passando por todo tipo de situação. E eu tenho que me preocupar com essas coisas
e eu tenho que buscar essas coisas na minha vida, e eu tenho que ser humilde diante de Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar na minha vida, no meu caráter, porque eu não quero comparecer diante do Senhor de mãos vazias. E eu amo o Espírito Santo, eu amo o trabalho do Espírito Santo na minha vida, para que ele possa transformar a minha vida e me usar poderosamente na terra no tempo da minha oportunidade. E olha, o tempo está passando e eu só tenho essa vida para viver. E qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a minha iniciativa? Claro, nós vamos nos apresentar diante de Deus como barro, para que Ele possa trabalhar o nosso caráter, e esses 4 traços que a gente viu hoje, o Espírito Santo possa desenvolver plenamente, intensamente na nossa vida. Aí eu vou ser uma bênção na terra, e o meu Deus, o meu Senhor será glorificado. E eu não trabalho sozinho, eu trabalho com o Espírito Santo, e eu não estou sozinho, os anjos de Deus estão à minha volta, me ajudando e cooperando comigo. E eu ainda tenho os meus irmãos, a igreja, juntos como comunidade cristã, trabalhando para Deus, não só na nossa cidade, como também na nossa nação. E que em tudo Deus seja glorificado. Medite nessas coisas, gaste tempo meditando nisso, faça um check-up aí na tua vida e coloque-se diante do Senhor e ore e clame ao Senhor pelo agir de Deus poderoso na tua vida, e que você tenha muitos frutos para apresentar ao Senhor. Agradeço a você pela tua paciência aí ouvindo todo esse estudo, e que você tenha uma semana desafiadora, colocando em prática esses 4 princípios de caráter que a gente trouxe hoje aqui, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço a você, Deus te abençoe.